Oi, eu sou a Rafa e esse aqui é o meu podcast sem nome. Cara, sumi. O que aconteceu? Logo na semana seguinte que eu postei o último vídeo, se não me engano, eu fiquei doente. Uma semana inteira sem voz, e aí na segunda semana ainda minha voz estava meio assim, aí eu não consegui gravar. Aí quando eu melhorei, acabou que eu não consegui pensar em temas pra falar. Mas quem é vivo sempre aparece. Enfim, hoje eu queria falar um pouco sobre autoconhecimento e o quanto é difícil esse processo, né? Muito considerando também a fase de vida que eu tô e entendo que as pessoas da minha idade compartilham um pouco dessa experiência. Então eu acho que esse vídeo pode ser bastante útil para bastante gente. Quando a gente é criança, adolescente, eu queria falar um pouco sobre esse percurso, né? Vamos começar pela infância. Quando a gente nasce, a gente não escolhe quem a gente vai ser, né? A partir do primeiro segundo na Terra que a gente tem, que a gente existe, já nos é dado um nome, uma cultura, uma família, e você não escolhe nada disso. E aí você se desenvolve nesse contexto, tem as influências da sua família, dos seus amigos, mas aí você vai crescendo, vai se tornando uma criança, e aí você faz novas amizades na escola, acaba vendo que o mundo não é só a sua família ali, que era o que te dava segurança e que para crianças, né, geralmente a família é o mundo. E aí tem esse corte da família a partir das amizades, né, na escola. O percurso ele vai se desenvolvendo. E aí você entra na adolescência, e aí essa é uma fase chatíssima, porque você começa a questionar as coisas, começa a descobrir o que você quer, e nem sempre você pode o que você quer, por causa da sua família, ou às vezes por causa da sua realidade social, e eu entendo que isso traz muitas frustrações. Até porque quando a gente é adolescente, a gente não tem muita noção do que é certo ou errado, e também a gente tá mais aberto aos nossos sonhos ainda. E aí às vezes você se deparar, você não tem como realizar esse sonho, pelo menos não naquele momento, é um momento difícil para você ultrapassar. Mas assim, no final da adolescência, a gente acaba tendo que escolher o que a gente quer para nossa vida, né? Principalmente a partir da decisão da nossa profissão. Não que a profissão defina quem a gente é, isso também é muito importante a gente pensar as pessoas como seres além da profissão delas, por favor, né? Então, assim, é uma decisão importante porque diz sobre o seu futuro imediato, né? Sobre o que você vai viver nos próximos anos. Mas também é muito importante a gente pensar essa decisão como uma decisão, às vezes, temporária. Não se cobrar tanto de se manter nessa decisão, porque ela pode mudar. E aí eu também quero falar sobre isso depois, espero que eu lembre, sobre a importância da gente aceitar a nossa incoerência e a gente poder ser hipócrita sem peso na consciência. Porque que triste seria a gente escolher, por exemplo, eu fiquei uns 3 anos querendo fazer design. E aí chegou no final da escola, do ensino médio, eu falei, não, vou fazer psicologia. Sabe, imagina se eu tivesse me cobrado de ficar presa ao design, porque eu gosto de arte, porque eu gosto de desenhar, eu gosto do mundo digital, assim, então design é pra mim. E aí, quando eu, de fato, tive contato com design, quando eu tentei trabalhar com design, isso já fazendo psicologia, eu achei insuportável e eu agradeci por eu ter mudado de ideia. É isso, sabe? Da gente poder refazer-se sempre que a gente quiser. Porque a nossa vida, que chato seria se a gente se prendesse a uma única ideia pra sempre e não se permitisse trocar, sabe? Eu acho que é muito doloroso você ficar apegado a um modo de ser que às vezes não te faz tanto feliz.
E aí nisso entra a importância de você ser delulu e ter sonhos que às vezes você não imagina na sua realidade hoje. Todas as grandes coisas no mundo, as grandes descobertas, as grandes invenções vieram de pessoas que eram delulu, que eram megalomaníacas, e aí pensavam, mano, vamos lá atravessar o oceano, ver o que tem lá, vamos ver o caminho das Índias. E aí encontra um monte de gente aqui, tá ligado? Tem que pensar assim, mano, a Lua, vamos lá na Lua, mano, acho que dá. Deu, entendeu? Imagina se o cara falasse assim, mano, meio longe, né? Quer acabar a gasolina do combustível do foguete no meio do caminho. A gente morre. E se não morrer? Parada é essa, entendeu? Isso que eu acho importante a gente ter sonhos maiores. Entendo que é difícil, mas é muito importante. Voltando a falar sobre autoconhecimento, eu queria falar sobre as dores e as delícias desse processo. Eu vi uma frase esses dias que eu achei muito, muito foda, que era tipo, que a gente só experimenta o mundo até a infância, depois disso é lembrança. E o que eu entendi com isso, né? A gente vê o mundo com os olhos verdadeiros, assim, puros e ingênuos quando a gente é criança, a gente acha que tudo é possível. E a gente ama quem a gente é. A gente não bem, normalmente, né, eu não tenho como falar por todos, mas creio que as crianças tendem menos a se odiar do que nós, jovens e adultos. Então, assim, quando a gente é criança, a gente tem os nossos interesses, a gente consegue se entregar mais às coisas, viver mais as coisas, estar mais presentes. Por isso que as experiências da infância parecem tão mais legais, mais bonitas do que as que a gente vivencia hoje. Isso falando, por exemplo, sei lá, assistir um filme. Quando você assistiu Barbie quando era criança, era a coisa mais maneira do mundo. Hoje, se você vê, já não vai ser a mesma coisa, sabe? E não só porque você cresceu, porque o filme pode ainda ser legal, mesmo você sendo adulto, tudo bem, você gostar de animação, entendeu? Não vejo nenhum problema. Mas quando a gente é criança, a gente tem um olhar mais realmente ingênuo e que nos permite ver a beleza das coisas, sabe? A gente não questiona se aquilo é possível ou não, ou se existe na realidade ou não. A gente aproveita ali o momento. Quando a gente cresce, a gente acaba perdendo um pouco disso. Por isso, né, que eu acho que uma das coisas mais legais, uma das sensações mais mágicas, assim, marcantes, é você se reconectar com quem você era na infância. Não só na infância, eu acho que se estende um pouco para a adolescência ali. Mas poder relembrar o que você gostava, o que te fazia feliz. Eu acho que a chave pra gente se amar mais é a gente poder vivenciar as coisas de novo, com o mesmo brilho nos olhos, com a mesma presença. E se forçar a fazer isso, porque não é algo simples, entendeu? A gente já, além de ter perdido a ingenuidade, a gente já não consegue estar tão presente como a gente conseguia antes. E isso muito por influência do celular, das redes sociais. Eu acho que isso deu uma acelerada na gente e a gente acaba que não tem mais o mesmo foco que tinha antes. E faz parte, né? Mas a parada é que a gente tem que se forçar e ir um pouco contra isso pra gente poder ter um pouco mais de satisfação, sabe? Enfim, um outro ponto muito importante pra mim nessa jornada de autoconhecimento é a gente perceber que a gente vai ter que parar de fugir. E aí, com fugir, eu englobo aqui tudo que te impede de estar em contato com você mesmo e com as coisas que você sofre por elas. Por exemplo, uma pessoa que está sempre socializando tal porque não consegue ficar sozinha. Talvez, a partir do momento que a pessoa se permita estar sozinha, se permita sentir essa dor, se permita entender o que é tão doloroso em estar sozinho,
por que a própria companhia é tão custosa, isso traz uma visão de si que te permite modificar e construir a vida do jeito que você quer. Não quer dizer que se você experimentou a solidão, a solitude, né, que você precisa ser assim sempre. Você pode ser uma pessoa que se reconciliou consigo mesma e ainda assim querer estar com outras pessoas. E até é algo até benéfico, né? Porque não dá pra viver completamente sozinho. Mas o ponto mais importante que eu queria trazer é isso, de que é fundamental a gente olhar pro que dói. E aí não precisa ser sozinho. Você pode fazer isso através de terapia, você pode fazer isso através de algum amigo, algum namorado, namorada, alguém que você se sinta confortável para falar sobre você e sobre o que você viveu e que você não consegue deixar para trás. Ou que às vezes algo que você precisa tomar uma atitude e aí você não consegue. Talvez isso não seja possível porque você ainda não se aceitou completamente. Porque quando a gente está seguro de si, seguro de quem a gente tem mais força para correr atrás do que a gente quer, para não deixar as pessoas desrespeitarem a gente e também para deixar para trás situações que não vão nos agregar. Por exemplo, eu estava lendo um livro da psicóloga da Desensanálise e ela fez alguns livros falando sobre Desensanálise, que o nome dela é Bilê Tati Sapienza. E aí eu li um livro dela recentemente chamado Conversa sobre a Terapia. E aí nesse livro ela fala sobre a terapia da Zensanalítica e também ela coloca alguns casos assim, né, de fictícios que até se interligam, mostram os personagens, cada um na sua terapia, o psicólogo de um deles fazendo supervisão. Então dá um contexto bem geral assim, né? E aí um desses casos ela fala sobre uma mulher que ela teve um namorado na adolescência, quando ela tinha 15 anos, e aí ela decidiu que não queria mais ficar com ele, porque ela via que ele não tinha algo bom, sabe? Ele era uma pessoa ruim. E aí ela percebeu isso e terminou com ele. Mas assim que ela terminou com ele espalhou para a escola inteira coisas ruins sobre ela, né? E aí isso chegou no pai dela, e aí o pai dela bateu nela. E aí essa situação foi extremamente traumática para ela, tanto pelos comentários das pessoas na escola, pelo julgamento de informações que nem eram verdade, quanto pelo que o pai dela fez com ela. Mas ela cresceu, criou a vida dela, casou no civil. E aí durante a terapia ela pôde se reconectar com sonhos antigos, e um desses sonhos que ela tinha era de casar na igreja. E aí ela decidiu casar na igreja com o marido dela. E aí casou, o pai dela foi no casamento, ela convidou o pai. E aí depois ela contando sobre o casamento, ela fala pra psicóloga que por um instante ela até pensou em perdoar o pai, né? Mas depois ela acabou voltando atrás, né, falando na terapia sobre isso, que ela não entendia, que quem deveria ser perdoado quem tinha que pedir perdão para ela era o pai, enfim. Mas o ponto que a psicóloga trouxe depois é que ela, no casamento, ela estava tão feliz, ela estava tão plena, que as coisas ruins não importavam mais, sabe? As coisas do passado que aconteceram com ela, mesmo o pai dela, que é uma pessoa extremamente importante para ela e que fez algo muito ruim com ela, o que ele tinha feito ali naquele momento que ela estava feliz já não importava. Então, por isso que é importante a gente olhar para o que aconteceu, entender e também cuidar da nossa própria vida, né? Ontem eu também vi um vídeo no TikTok de que tá, beleza, você viveu uma coisa ruim no passado, o seu passado foi ruim, a sua vida até hoje foi ruim, mas vamos salvar o seu futuro, né? A vida não acabou por causa dessa situação que você viveu, né?
a gente sempre tem a oportunidade de fazer algo com o que fizeram da gente. Não lembro quem falou isso, eu acho que foi o Sartre, mas posso estar errado. Então, assim, vai ser difícil a gente encarar as nossas falhas, os nossos medos, os nossos traumas. Mas depois que você se reconciliar com isso, que você vê as suas partes ruins e ainda assim você conseguir se aceitar, conseguir se perdoar e estar bem consigo mesmo, a vida, ela ganha uma outra cor, um outro ponto de vista. Então, essa jornada de autoconhecimento para mim é algo muito legal, muito difícil. A gente começa, né, nessa jornada se apaixonando, pra mim foi assim, né, me apaixonando por mim. E aí vendo que eu era uma pessoa legal, uma pessoa interessante, uma pessoa que tinha diversas qualidades. Mas eu entrei num nível que eu comecei a ver os meus defeitos, os meus problemas, as coisas que eu não conseguia resolver. E hoje eu vejo que tudo bem ainda não conseguir resolver, talvez eu não esteja pronta, talvez eu ainda precise passar por novas experiências para poder me constituir, para poder ter mais força, para poder me sentir mais segura de quem eu sou, me amar mais, para assim também conseguir o respeito das pessoas. E isso vai com o tempo, entendeu? A partir do momento que a gente se respeita, coloca isso que a gente espera do outro, que o outro faça por nós ou deixe de fazer, ou que às vezes alguém que está atrapalhando de você chegar no seu objetivo e você não tem coragem de bater de frente, às vezes porque é uma pessoa importante para você, você talvez precise se reconciliar consigo primeiro para poder depois encarar isso. Enfim, espero que eu tenha conseguido trazer uma reflexão para alguém. E se isso te tocou de alguma forma, se você teve algum pensamento legal, se quiser compartilhar comigo, estou aqui. E é isso. Espero não sumir novamente, tá? Vou tentar gravar mais vídeos. Se alguém tiver ideia de algum conteúdo, quiser que eu fale sobre algo, também pode deixar a sugestão. E nos vemos no próximo vídeo. Beijo!